Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de resolução de questões de processo civil. Dessa vez eu vou corrigir as questões do exame 27, do 27º exame da OAB. Esse é sempre um meio muito importante de você estudar, fazendo as questões e assistindo aqui a resolução das questões com a nossa explicação. Eu espero que você busque fazer a prova primeiro, sem olhar, para você se autoavaliar, e depois, aí sim, assista aqui a esse vídeo para saber se você acertou ou não o gabarito, tá? Não deixe de fazer primeiro a partir do seu próprio conhecimento para você fazer uma autoavaliação. Aqui no canal a gente tem aí vários outros vídeos respondendo também outras provas, outros exames da OAB, sempre com questões de processo civil, que é aqui a nossa temática. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Letícia Calderaro, sou advogada aqui em Brasília, professora de processo civil há bastante tempo, mais de 15 anos, na graduação de Direito aqui no Distrito Federal. Já fui vice-presidente da Comissão de Ensino Jurídico e também já fui presidente da Comissão de Processo Civil aqui da OAB do DF. Se você tiver interesse, quiser saber um pouco mais sobre mim, sobre os meus cursos, sobre o material que eu disponibilizo na internet, só você dar uma olhadinha lá no meu site, www.leticiacalderaro.com.br. Sem perder nem mais um minuto, vamos direto para a resolução das questões. A primeira questão, eu estou fazendo o caderno branco, tá? Mas são sempre as mesmas questões, só coloquei 51 para seguir a ordem do caderno branco. Muito bem, primeira questão. Márcia está muito doente e necessita fazer uso contínuo do medicamento para sobreviver. Você já vê aqui alguns elementos que serão importantes para você detectar, né? Está muito doente, precisa de medicamento para sobreviver. O que você já pega aqui? Urgência, né? Tutela que vai exigir urgência. Embora durante os últimos anos tenha obtido os medicamentos no único hospital público da cidade que reside, foi informada de que aquela era a última caixa e que, no mês seguinte, o medicamento não seria mais fornecido pela rede pública. Diante de tal circunstância, desejando obter o fornecimento do medicamento, Márcia procura você, como advogado, para elaborar petição inicial e ajuizar a demanda que obrigue o poder público ao fornecimento do medicamento XYZ. A petição inicial, distribuída, trouxe o pedido de medicamentos em caráter antecedente. Tá aqui, ó. E tão somente a indicação. Isso é a petição inicial, né? O que foi colocado na petição inicial? Foi distribuída com o pedido de caráter antecedente e a indicação do pedido de tutela final, expondo na lide o direito que busca realizar e o perigo de dano à saúde de Márcia. A respeito do caso mencionado, assinale a alternativa correta. Vamos às alternativas. O advogado de Márcia fez uso da denominada tutela da evidência. Não. Em que se requer a demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Já temos aqui equivocada. Gente, vou abrir aqui, ó, tutelas provisórias. A tutela provisória é um gênero do qual existem duas espécies. A tutela provisória de urgência e a tutela provisória da evidência. A tutela da evidência, ela não exige a demonstração de urgência, certo? Ela se baseia em elementos muito fortes de demonstração de probabilidade do direito que se invoca, né? E não exige a urgência. Ao contrário da tutela da evidência, que obviamente precisa de verossimilhança da alegação, de elementos que demonstrem essa verossimilhança, mas que exigem, além disso, a urgência. Você viu que eu comecei aqui, ela está doente
e ela precisa da medicação para sobreviver. Eu imediatamente já escrevi urgência, porque já afastei aqui a tutela da evidência. Portanto, está errada essa aqui, a primeira não é. Dentro da modalidade tutela da urgência, a gente pode identificar a antecipada, aquela em que você busca satisfazer desde logo o pedido de tutela final, ou a tutela de natureza cautelar, aquela em que você precisa assegurar agora um determinado resultado futuro. Todas duas podem ser requeridas de duas formas: em caráter antecedente, antes mesmo da existência de um processo principal, ou em caráter incidente, quando você pede incidente na petição inicial ou a qualquer momento. Todas as duas podem ser pedidas das duas formas. Lembrando que aquele elemento de estabilização da tutela, só a antecipada na sua modalidade antecedente. Cautelar antecedente não poderá nunca gerar os efeitos de antecipação, tá? Fizemos aí uma revisão sobre esse conteúdo. Vamos à segunda alternativa. O procedimento adotado está equivocado, pois a formulação completa da causa de pedir e do pedido final é requisito do requerimento de tutela antecedente. Na verdade, não. O que exige está errada, né? Porque o procedimento adotado está correto, certo? Foi feito um pedido de tutela provisória de urgência antecipada na modalidade antecedente. É um pedido que está correto, tá? Não tem problema, não. O advogado agiu corretamente, sendo possível a formulação de requerimento de tutela antecipada antecedente para o fornecimento do medicamento. Ok, essa aqui, essa correta. D. Ocorrerá o indeferimento de plano da petição inicial caso o juiz entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada. Não é verdade que, se o juiz identificar que não existem elementos, ele vai indeferir de plano. Não é verdade. Se você for ao artigo 303, estou procurando aqui, artigo 303, parágrafo 6º. Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida, aí sim indeferida, e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. Então, assim, indeferimento de plano, não vai acontecer, certo? 51, portanto, letra C. Vamos à próxima questão. Amanda ajuizou a execução por quantia certa em face de Carla, fundada em contrato de empréstimo inadimplido que havia sido firmado entre elas pelo valor atualizado na database de 20/3/2017 de R$50 mil. Carla foi citada e não realizou o pagamento no prazo legal. Tampouco apresentou embargos, limitando-se a indicar a penhora um imóvel de sua titularidade. Carla informou que o referido imóvel valeria R$80 mil. Amanda, após consultar 3 consultores de imóveis, verificou que o valor estaria bem próximo ao de mercado, de modo que pretende dar seguimento aos atos de leilão e recebimento do crédito. Diante de tal afirmação, assinale a alternativa correta. Aqui, né, a gente tem uma execução em que a exequente é a Amanda. Então, eu tenho a Amanda como exequente, tenho Carla como executada, uma obrigação de pagar quantia de R$50 mil. Não houve citação válida, não houve o pagamento. A Carla indicou um patrimônio e a penhora e indicou que esse patrimônio tivesse um valor aproximado de R$80 mil, coisa que a exequente, a Amanda, verificou que estava condizente com o valor de mercado. Então, vamos ver quais são as opções. Amanda, exequente, deverá
requerer ao juiz a avaliação do imóvel por oficial de justiça avaliador, ato indispensável para dar prosseguimento ao leilão. De fato, não é indispensável. A dispensa da avaliação por oficial de justiça numa hipótese em que a exequente concorda ou está de acordo com o valor que a executada aponta. Então, assim, não existe uma obrigatoriedade de avaliação por oficial de justiça para que a gente siga para o leilão. Essa não é uma obrigatoriedade. Isso é o que é feito todas as vezes que, por exemplo, a Amanda entendesse que o bem... Ei, que a filha, não vale 80 nunca. Esse patrimônio aí vale uns 40 mil reais, né? Então, a gente tem aí uma divergência sobre o valor e aí sim o juiz poderá indicar, nomear pode até nomear perito, se for o caso, mas um oficial de justiça avaliador poderá indicar um valor correto. Portanto, a A está errada. Deverá ser requerida ao juiz a avaliação do imóvel por especialista. Então, não precisa. Sem isso, o leilão não poderá prosseguir. Não, pode prosseguir sim. Ela deverá requerer ao juiz, Amanda, que este faça uma inspeção judicial no imóvel de modo a confirmar o seu valor. Inspeção judicial é um meio de prova em que o juiz tem contato direto com a prova dos autos. Não estamos falando aqui de prova dos autos, de produção probatória, nem isso aqui não é fase cognitiva, nós estamos na execução, o juiz não avalia, não bota preço no imóvel que será posto à venda para penhora, né? Ela deverá requerer que seja realizado o leilão, com a dispensa da avaliação judicial do bem, manifestando ao juízo concordância com a estimativa feita por Carla. Correto, letra D. Isso aqui, o que eu falei logo no início, da hipóteses que você pode ter dispensa, né? Que não se procede à avaliação, estão no artigo 871. E logo no primeiro inciso diz, caput, não se procederá à avaliação. Inciso 1, quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Nós temos aí ainda outros incisos, mas o inciso 1 já responde aqui a esta questão, certo? Muito bem, vamos à próxima. Questão 53. Em virtude de acidente sofrido nas dependências da loja da operadora celular Fale Mais S.A., Luana ajuizou a ação em face da empresa em questão, buscando indenização por danos materiais e morais com a concessão de tutela de urgência para pagamento imediato das despesas médicas. Então, eu tenho como autora Luana, do outro lado a empresa Fale Mais. Ela quer o pedido, são danos, pedido de reparação de danos, sendo que ela quer uma tutela provisória. Os aspectos fáticos de suas alegações foram comprovados por meio de documentos, sendo certo que sua tese jurídica encontra respaldo em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. Opa, lelê. Então, os fatos, eles estão evidenciados por prova documental, né? E no que diz respeito ao direito, a tese que ela sustenta encontra, IRDR, encontra repercussão aí em decisão anterior, em julgamento de repetitivos, certo? Sobre o caso, assinale a alternativa correta. Será possível a concessão de tutela da evidência, podendo ser dispensada para tanto a oitiva da ré. Perfeito, hein? Já encontramos a alternativa correta aqui, certíssimo. Porque é o seguinte, gente, aqui ela pediu uma tutela provisória, que você poderia até achar, pois ela se machucou e poderia dizer que é uma tutela da evidência, ou uma tutela de urgência, mas na verdade não se falou aqui que ela está com pressa de nada, né? Embora tenha falado que ela sofreu aí danos,
porque afinal ela teve algum tipo de acidente, não se falou aqui. é, Veja, não existe problema. Deixa eu só explicar uma coisa. Não tem problema de abundar urgência, né? Só que a tutela da evidência aqui, ela é muito clara, ó. Podia até não ter a demonstração da urgência. Tudo bem que ele colocou que precisa do pagamento, do pagamento imediato das despesas que ela deve estar precisando, certo? Mas aqui, a tutela provisória da evidência se mostra fundamentada por esses dois elementos. Ó, e sim, aqui cabe avaliação liminar. Desculpa. Olha, se você for lá no artigo, deixa eu voltar lá no 300, né? Que agora eu fui para frente. Deixa eu voltar. Se você for ao artigo 311, que fala da tutela da evidência, deixa eu colocar aqui para você. Artigo 311 fala da tutela da evidência. Ele diz: a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ao resultado útil do processo. Mas veja, dizer que é independente não proíbe que haja, certo? Eu vi que algumas pessoas se sentiram, essa questão ficou confusa. Não, até poderiam, na minha opinião, ser também concedida a tutela da ou uma ou outra. Eu entendo que seria possível. De fato, existe essa alternativa aqui, ó. Concedida a tutela da evidência ou da urgência ou da evidência. Ok, estaria correto, porque tanto ele botou aqui a hipótese dela querer pagamento imediato, como ela botou os fundamentos de tutela da evidência. No entanto, essa alternativa está errada porque ela diz assim: uma tutela de urgência ou de evidência que somente poderá ser revogada até o fim da instrução processual. Ó, não existe isso. Tutela provisória é provisória. Pode ser revogada a qualquer tempo, né? Até que ela seja confirmada por uma tutela final. Ela conserva a sua eficácia durante todo o processo. Você pode ir lá no 296, que é a parte geral, que tanto se aplica à tutela provisória como a da evidência como a da urgência, que diz: a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, não é até o final da instrução, mas pode, a qualquer tempo, ser revogado, tá? Então, por isso que não é a letra D, embora essa primeira parte até pudesse ser admitida. Enquanto que aqui, na letra A, ela está perfeita, porque a tutela da evidência cumpre aqui os dois requisitos para a tutela da evidência e diz que pode ser dispensada a oitiva prévia, o que implicaria uma decisão in limine, né? Uma decisão inaudita, altera parte in limine. Lá no 311, a gente for no inciso 2, tem escrito assim: se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante, que seria o inciso, portanto, o inciso 2. E o parágrafo único, ele fala: nas hipóteses dos incisos 2 e 3, portanto, 2 que nós estamos, o juiz poderá decidir liminarmente. Então, fica correta essa alternativa A. E, claro, pode ser revogada a qualquer tempo. Depois da defesa, pode haver a revogação, porque é tutela de natureza provisória. Letra B, só para você saber por que não é a B e a C, a concessão da tutela de urgência poderá ser liminar e independerá, isso aqui estaria correto, independerá da demonstração de perigo de dano. Aí não, porque a tutela da urgência, ao contrário da tutela da evidência, ela exige demonstração de dano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Letra C, a tutela antecipada, que for concedida em caráter incidental, torna-se estável. Ó lá, tá errado, gente, ó. Uma decisão provisória em caráter incidental, ela não se torna estável, tá? Somente a tutela antecipada, caráter antecedente.
intermitente. É que se torna estável. Ok? Portanto, 53, letra A. Vamos à questão 54. Diego e Thaís, maiores e capazes, ambos têm filhos, são formalmente casados em regime de comunhão parcial de bens. Ocorre que, devido a problemas conjugais e divergências quanto à divisão do patrimônio comum do casal, vou marcar aqui, ó. Não tem filhos, mas tem patrimônio comum. O matrimônio teve fim de forma conturbada, o que motivou Thaís a ajuizar a ação de divórcio litigioso acumulado com partilha de bens em face do ex-cônjuge. Na petição inicial, a autora informa que tem interesse na realização da audiência de conciliação ou de mediação. Diego, regularmente citado, busca orientação jurídica sobre os possíveis desdobramentos da demanda ajuizada por sua ex-cônjuge. Na qualidade de advogado de Diego, assinale a opção que apresenta os esclarecimentos corretos que foram prestados. Portanto, a Thaís, eu gosto sempre de desenhar, ajuizou a ação em desfavor do Diego, divórcio, partilha. Tá? Essa é a ação. E, quando chegou aqui, já desde a petição inicial, assim como requer a lei, a Thaís disse que tem interesse na realização da audiência de conciliação-mediação. No caso, mediação, né? Para esse processo aqui, como é divórcio. Diego foi citado e ele busca orientação jurídica para saber como é que ele vai se manifestar. Vamos à letra A. Diego, ainda que de forma injustificada, possui a faculdade de deixar de comparecer à audiência regularmente designada para fins de solução consensual do conflito, não sofrendo qualquer sanção processual em virtude da ausência. Gente, o divórcio é, de fato, uma ação de família, uma ação de procedimento especial, disposta lá mais à frente no CPC, deixa eu ver, achar aqui o artigo para você, lá pelo 600, deixa eu encontrar aqui. 600 e quanto, gente? 600, tá aqui, ó. No 731, você tem ali o divórcio, mais as ações de família, né? No 600 e aqui, ó. Ações de família, lá no 693 e seguintes, e o divórcio no 731 e seguintes. Só que assim, ações de procedimentos especiais, o que a gente sabe da regra? Elas atendem aquilo que está escrito no procedimento comum, no que não houver incompatibilidade. Então, como não há especificamente o regramento aqui na fase do procedimento especial sobre a audiência inicial, a gente segue a regra do procedimento comum. E, na regra do 334, artigo 334, que fala da audiência de conciliação, isso aqui não é possível. Você não pode simplesmente dizer que não vai comparecer à audiência, sendo que ela disse que sim. Você não pode simplesmente não comparecer de forma injustificada. Ok? Não é isso que diz a regra. Sendo possível, inclusive, haver uma sanção. Há previsão para essa sanção no artigo 334. Então, essa alternativa não pode ser verdadeira. Letra B. Descabe, no processo contencioso de divórcio ajuizado por Thaís, a solução consensual da controvérsia. Olha que absurdo. Isso é uma alternativa absurda. Uma vez que o direito em questão possui feição extrapatrimonial e, portanto, indisponível. De fato, divórcio, até nós poderíamos dizer que é um direito indisponível. Agora, havendo partilha, não é um direito extrapatrimonial.
Super admite composição. C. Ante a existência de vínculo prévio entre as partes, a audiência a ser realizada para fins de autocomposição entre Diego e Thaís deverá ser conduzida por um conciliador, que poderá sugerir soluções para o litígio, vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação. Veja, não. É exatamente o contrário. Considerando a existência de vínculo anterior entre as partes, aqui é caso de mediação. Essa é uma das distinções entre mediação e conciliação, né? Justamente, você atende ao princípio da conciliação, né? Mas nas hipóteses em que existe um vínculo prévio entre as partes, como é o caso de um casal, né, de ex-cônjuges, adotam-se os procedimentos da mediação e não da conciliação. Entre elas, a não sugestão de solução para o litígio, né? Trabalhar para que as partes encontrem a solução por si mesmas, o que não é exatamente a mesma coisa da conciliação. Por isso, essa alternativa também está errada. E letra D, a partir do requerimento que venha a ser formulado por Diego e Thaís, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial. Verdadeiro. Uma vez que eles tenham aí de comum acordo, né? Em comum acordo, informado que tem interesse em iniciar um procedimento de mediação, aqui ele colocou extrajudicial, mas podia ser uma mediação judicial também. Mas, enfim, a partir do momento em que existe essa indicação de se submeterem a um procedimento de mediação, o processo, sim, ficará suspenso. Você vai lá no artigo 694. Aí, sim, eu fui no procedimento especial das ações de família, e tem assim, que nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. A requerimento das partes, o juiz pode, parágrafo único, né, determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou ao atendimento multidisciplinar. Alternativa D, portanto, é a resposta correta. Vamos à próxima. Questão 55. Maria comprou um apartamento da empresa Moradia S.A. e constatou, logo após sua mudança, que havia algumas infiltrações e problemas nas instalações elétricas. Quem nunca, né? Maria consultou seu advogado, que sugeriu o ajuizamento da ação de produção antecipada de prova, com o objetivo de realizar uma perícia no imóvel. Aqui, ó. Uma perícia no imóvel, inclusive com o objetivo de decidir se ajuizaria, posteriormente, a ação de reparação de prejuízos. Ou seja, produzir-se antecipadamente a prova, até para saber se tem elementos suficientes que fundamentem, né? Evidências que fundamentem o pedido que será feito. Diante desse contexto, assinale a afirmativa correta. A produção antecipada de provas é cabível. Sim, aqui é cabível, tudo bem. Porque visa obter o prévio conhecimento dos fatos da situação do imóvel para justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Perfeito. Ó, que tá marcando letra A. Difícil, né? Marcar letra A. É exatamente isso. Deixa eu só dizer uma coisa, gente. Na regra anterior, no código anterior, a produção antecipada de provas, ela tinha natureza cautelar. Ela era uma das medidas, ou uma das ações cautelares típicas. E quando nós falamos em cautelar, a gente tem uma tutela de natureza provisória e de urgência, né? Tem essas premissas.
Isso saiu, isso não existe mais. Não há mais essas cautelares nominadas. E a produção antecipada de provas, ela pode ou não ter natureza cautelar. Nesse caso aqui, ela não tem natureza cautelar, porque não tem urgência. Ninguém aqui falou que a casa está caindo, que vai pegar fogo. Não existem elementos no texto que te digam que a produção antecipada seria para evitar o perecimento da prova. Que hoje, no texto do CPC, pode ser um dos fundamentos da produção antecipada, mas não é mais necessário, não é mais exigida a demonstração de urgência ou de potencial de perecimento. Agora, a produção antecipada de provas, ela inclusive, aqui foi a questão bem moderninha, né? Ela permite que se faça a produção antecipada de prova até para você saber se você tem elementos para justificar essa ação, ou então para você evitar o ajuizamento de uma ação que não tem arcabouço probatório suficiente para você se fazer vencedor e convencer o juiz da sua pretensão, tá? Vamos só ver por que as outras estão erradas. Erradas, eu não botei o artigo, né? O 381, deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que nessa nossa hipótese aqui, é o inciso 3. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Existem ainda outras duas possibilidades, inclusive uma delas, né? Falando sobre essa natureza de perecimento da prova, a primeira, mas nós estamos aqui no inciso 3, nessa história. B. A produção antecipada de provas é obrigatória. Obrigatória? Que isso, gente? Como assim? Uma vez que Maria não poderia ingressar diretamente com a ação. Não, de jeito nenhum. Claro que pode ajuizar diretamente a ação. Você pode ajuizar diretamente e requerer a produção de provas e produzir a perícia no imóvel no curso do processo. Problema algum. Imagina, ninguém tem isso aqui, não é obrigatório de jeito nenhum. C. A produção antecipada de provas é incabível. Está errado porque é cabível. Porque apenas pode ser ajuizada quando a urgência ou risco de que a verificação dos fatos venha a se tornar impossível posteriormente, o que não foi demonstrado na hipótese. Veja bem, isso aqui seria a resposta do CPC de 73, né? Não pode, só podemos produzir antecipadamente a prova, fora do momento processual adequado, se houver a demonstração da urgência ou do risco de perecimento. Não é mais assim, conforme eu acabei de explicar para você, lá no artigo 381, que apontou duas outras hipóteses que não exigem urgência. Uma para você tentar um acordo, tentar conciliação, e a outra para você saber se vai ou não ajuizar uma ação. E letra D, a produção antecipada de provas é incabível. Não é cabível. Vez que o ajuizamento apenas pode ocorrer mediante o pedido conjunto de Maria. Maria, socorro, meu pai. Não sei nem. É tão absurdo que não tem nem porquê. Vamos à próxima questão, 56. Em razão da realização de obras públicas de infraestrutura em sua rua, que envolveram o manejo de retroescavadeiras e britadeiras, a residência de Dayana acabou sofrendo algumas avarias. Dayana ingressou com ação judicial em face do ente que promoveu as obras, a fim de que este realizasse os reparos necessários em sua residência. Citado o réu, este apresentou contestação. Contudo, antes do saneamento do processo, diante do mal-estar que vivenciou, Dayana consultou seu advogado a respeito da possibilidade de, na mesma ação, adicionar pedido de condenação em danos morais. Ora, agora, Dayana. Não dá, né? Isso aí tinha que ser pedido junto lá, não. Veja bem, você queria pedir dano moral? Você tem que pedir lá na inicial, dano moral, material e dano moral. Agora, já estou até vendo o que vai vir aqui, né? Possivelmente um acréscimo de pedido depois da citação, ó. Não esqueça. O réu foi citado, ó.
Vamos ver o que pergunta. É possível o aditamento, uma vez que, até o saneamento, é permitido alterar ou aditar o pedido sem o consentimento. Não. Não. Sem o consentimento? De jeito nenhum. É com o consentimento. Lembrando, né? Você apresentou a inicial. Citação. Saneamento. Ó. Isso é para nunca mais esquecer, né, gente? Inicial. Daqui da inicial até a citação do réu, aqui, neste período, o autor pode alterar os elementos da ação. Livremente. Vou botar aqui, ó. Livremente. Só cuidado com esse livremente para não ficar um Frankenstein a petição inicial, né? Sem pé nem cabeça, porque aí você pode tornar a sua petição inepta, certo? Se os pedidos não forem compatíveis entre si, se da narrativa não gerar um pedido de uma conclusão lógica. Então, assim, pode alterar livremente, desde que você não estrague completamente a inicial. Depois que o réu foi citado, daqui, deste momento, até o saneamento, só pode alterar pedido ou causa de pedir, ou, enfim, elementos da ação, até partes, né? Até inserir outras pessoas, só pode alterar com anuência do réu. Veja que não é nem ciência, é anuência, não é avisar para o réu, não. É perguntar se ele concorda. E aí Diana vai perguntar, ente que fez a obra, você concorda que eu também peça dano moral neste processo? Não vai, né? Depois do saneamento, não há mais possibilidade de alteração. Não se deve mais alterar os elementos da ação, afinal de contas, vai mudar até quando, né? O juiz, depois do saneamento, ele vai fazer a produção da prova para que ele possa decidir. Isso aí está no 329, artigo 329, que diz: o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. 2. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido ou causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação do réu, né, no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Ok? Então tá, letra B, não é possível aditamento, uma vez que o réu foi citado. Não, é possível, depois da citação, você ainda é possível alterar. É possível aditamento, eis que até o saneamento é permitido aditar ou alterar o pedido, desde que com consentimento do réu. Perfeito. É possível aditamento, porquanto até a prolatação da sentença é permitido alterar ou aditar o pedido, desde que não haja recusa. Aqui, ó, não. Depois do saneamento, não mais, tá? Portanto, a 56, questão 56, ficamos com a letra C, fundamentada no artigo 329, no nosso caso aqui, no inciso 2. E vamos para a nossa última questão. 57, Pedro ajuizou ação indenizatória contra Diego, tendo o juiz de primeira instância julgado integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, por meio de sentença, que veio a ser mantida pelo tribunal em sede de apelação. Adoro recursos. Ó, ação Pedro em desfavor do Diego, fez lá os seus pedidos, né? Pediu indenização, a sentença foi proferida, ele perdeu. Apelou, a apelação foi julgada no tribunal e ele perdeu de novo. No Tribunal de Justiça, tá? Aí, deste acórdão aqui, em que ele perdeu,
De novo. Contra o acórdão, Pedro interpôs recurso especial sobre o argumento de que teria ocorrido violação a dispositivo de lei federal. Então, você apresenta o RESP da mesma maneira como foi aqui, que você apresenta a apelação no AQO e ela é encaminhada lá para cima, só que a apelação sem juízo de admissibilidade no AQO, pelo novo CPC, mesma coisa, ele apresenta o RESP aqui, só que o RESP, ele vai sofrer na presidência do tribunal o juízo de admissibilidade. Na presidência. Esse RESP pode seguir para o STJ, para julgamento, ou o órgão AQO pode monocraticamente negar seguimento ao recurso, né? Vamos ver o que é a pergunta aqui. O que ele quer saber? A presidência do tribunal, no entanto, inadmitiu o recurso especial. Ó, aqui na presidência do tribunal, decisão monocrática da presidência, que inadmitiu o recurso especial. O fundamento é importantíssimo saber qual é o fundamento, gente, porque antes do novo CPC, você só trancou meu RESP, imediatamente você falava, o recurso cabível é o agravo no recurso especial, que é para forçar a subida do RESP ao STJ. Mas não é mais assim. No novo CPC, você tem que ver qual é o fundamento dessa decisão denegatória para você saber qual é o recurso cabível para impugnar essa decisão monocrática. Então, vamos lá. Há o fundamento de que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento do STJ exarado no regime de julgamento de recurso repetitivo. Então, veja, o que ele está dizendo aqui é que este RESP, que é este acórdão, está em consonância com uma decisão anterior do STJ em repetitivos. Portanto, esse RESP está se insurgindo contra um precedente do STJ anterior. Quando isso acontece, este fundamento é um fundamento que não desafia agravo no RESP. Já estou te dizendo logo. Eu nem sei se a pergunta vai ser... estou vendo aqui. A pergunta é essa. Contra essa decisão, cabe agravo interno para que seja apreciado dentro do próprio tribunal de segundo grau. É aqui que vai ser julgado. Não é agravo no recurso extraordinário para subida. Cuidado, essa questão deve ter pegado muita gente, porque precisa estar com o processo civil bem afiado para saber dessa modificação, que é uma modificação muito importante, né? Quais são as alternativas? Agravo em recurso especial. Tenho certeza que a maior parte das pessoas marcou isso aqui, mas não é. Não é. Se o fundamento for em... Aqui, ó, vou botar repetitivos, que o acórdão recorrido está em consonância com o precedente, essa matéria não subirá ao STJ por meio de recurso em recurso especial. Agravo interno e agravo interno. Recurso extraordinário. Não, pelo amor de Deus. Recurso extraordinário é óbvio que não é, né, gente? Você não esgotou a instância? Não é cabível recurso extraordinário contra decisão que ainda cabe recurso. Que para você usar o recurso excepcional, você não pode ter outra modalidade recursal a ser utilizada. E aqui existe uma modalidade que é o agravo. Você não pode pular para o recurso extraordinário, até porque você vai reclamar para o Supremo que o STJ devia ter recebido. Não. Errado. Agora, agravo interno. Essa parte aqui está certa. Vamos ver a diferença entre os dois. Para demonstrar ao plenário do tribunal órgão especial que o acórdão recorrido versa sobre matéria distinta daquela examinada pelo STJ no regime do repetitivo. Ou agravo interno para demonstrar ao STJ. Está aqui o problema. Ele quer saber, é agravo interno para o próprio tribunal de segunda instância ou é agravo interno para o STJ? Aqui, ó. É, evidentemente, agravo interno para o próprio tribunal. Então, não seria interno, né, gente? Maravilha, o fundamento disso aqui
Você vai no artigo 1030, inciso 1, a linha B, acumulado com o parágrafo 2º do mesmo artigo 1030. Deixa eu encontrar ele aqui, 1030. Veja, diz assim, o que é o 1030? O 1030 fala sobre as competências da presidência do Tribunal de Origem no momento de fazer essa análise de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário para tribunais superiores, tá? E aí ele diz, o que a presidência faz? Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, nós estamos falando de segunda instância, o recorrido será intimado a apresentar aqui, se você estiver indo da segunda para o STJ ou para o Supremo. Se você estiver indo do STJ para o Supremo, aí seria na presidência do STJ, tá? Mas, enfim. O recorrido será intimado para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão concluídos ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá. E aí você vem, número 1, negar seguimento. Número 2, encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação. Número 3, sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida. 4, solucionar o recurso como representativo, selecionar como representativo da controvérsia. E 5, realizar juízo de admissibilidade, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal. Veja que essa negativa de segmento, lá do inciso 1, ela diz, letra A, o recurso extraordinário que discuta a questão constitucional a qual o Supremo não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. B, recurso extraordinário ou especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo ou do STJ. Exatamente essa questão. São duas hipóteses. A primeira da repercussão geral e a segunda tanto para recurso extraordinário como para recurso especial, onde exista precedente em repetitivos proferido anteriormente. Nessas duas hipóteses, desses dois incisos, bem como a hipótese de sobrestamento, quando vocês... porque a primeira é porque já houve julgamento anterior. E o inciso 3 é porque ainda está pendente de julgamento. Eu vou sobrestar, eu não vou negar segmento. Essas duas hipóteses, elas não desafiam mais agravo em recurso extraordinário ou agravo em RESP. Elas desafiam o agravo interno. E aonde está escrito isso? No parágrafo 2º deste mesmo artigo. Da decisão proferida com fundamento nos incisos 1 e 3, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021, que é o agravo interno que é julgado dentro do próprio tribunal. Então, não é agravo interno para ir para lá. Não, agravo interno para ser julgado aqui dentro do mesmo tribunal. Não será reapreciado pela presidência, mas será reapreciado pelo órgão que o regimento interno do tribunal assim indicar. Pode ser o plenário, que pode ser o órgão especial, aquele que houver a indicação, tá? Essa aqui foi bem bacaninha, ela não é difícil, mas ela é um detalhe importante do novo CPC, tá? Recapitulando, a gente teve aqui um gabarito com 51C, 52D, 53A, 54D, 55A, 56C, 57B. Veja como os assuntos foram bem explorados. Eu achei uma prova muito, muito boa, muito bacana. Não tem nenhuma questão com confusão. Essa alternativa podia ou não podia. Não, são todas... As negativas são claramente erradas. E houve aí uma belíssima divisão de temas. Abordou quase todos os livros do novo CPC de forma muito bacana. Achei uma boa prova. Também não estava dificílima, também não estava muito fácil. Fantástica, muito boa prova. Quero agradecer por você ter ficado aqui comigo. Muito obrigada. Se você gostou da minha maneira de explicar, enfim, eu tenho vários outros vídeos como esse aqui no próprio canal que você pode assistir. E se você quiser estudar processo civil para valer e atualizar mesmo, de verdade, todos os livros com todas as alterações do novo código,
Você pode conhecer os meus cursos online. Eu tenho curso completo, cursos por temáticas, cursos só de tutela provisória. Você viu ali que caiu 2 questões sobre tutelas provisórias. Quer aprender tudo sobre isso? Vem estudar comigo. Acesse o meu site leticiacalderaro.com.br ou me acompanhe nas redes sociais para estar sempre ligado e recebendo dicas sobre processo civil. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima!